Então vamos lá para mais uma aula do nono ano com o tema urbanização e a questão da higienização na Primeira República. Então, conteúdo, políticas de higienização do início do período republicano, a revolta da vacina. Objetivos, avaliar as contradições das políticas de higienização na Primeira República e avaliar as implicações sociais da revolta da vacina. Então, tem um vídeo aqui para vocês assistirem, depois vocês podem ver aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar postado lá para vocês, tá bom? Um cientista, uma história aqui, Oswaldo Cruz, ok? Depois vai estar lá, então, na descrição do vídeo. Essa aqui é uma charge, uma famosa charge desse período. Dá uma observadinha nela aqui, que eu já vou trazer o que ela traz de informações desse momento para nós. Então aqui nós estamos vendo a figura representando o Oswaldo Cruz, tem uma pessoa aqui sendo penteado o cabelo dela, né? Penteado o seu cabelo. Aqui embaixo tem escrita favela e uma limpeza indispensável aqui, ó. Tá? Então vamos ver o que tudo isso vai significar dentro do contexto. A charge intitulada Uma Limpeza Indispensável representa o sanitarista Oswaldo Cruz usando um pente gigante da Delegacia da Higiene para limpar o morro da favela. No alto da imagem, há a informação de que pretendiam limpar o morro, intimando os moradores a se mudarem em 10 dias. A charge mostra Oswaldo Cruz como uma figura central representando os projetos de higienização no morro da favela. Ele está simbolicamente penteando o morro, se remetendo à ação de remoção dos moradores do local, conforme se pode depreender do texto que acompanha a imagem. A intenção do autor era fazer uma crítica à abordagem de Oswaldo Cruz em suas políticas higienistas. A charge critica a ideia de limpeza do morro, humanizando os morros e sugerindo que a remoção dos moradores é uma forma drástica de lidar com questões de saúde pública. A fala irônica dos morros indica uma preocupação em relação às pessoas que lá habitavam. A charge do ano de 1907 se remete a um contexto de combate a epidemias e promoção da saúde pública. Nesse período, ocorreu a implementação de políticas de saneamento básico e a erradicação de doenças como a febre amarela e a varíola, certo? Então, urbanização e higienização. Assim como o Rio de Janeiro, São Paulo também se tornou uma metrópole nos fins do século XIX. Da província pacata se transformou em importante centro político e polo econômico movido pela industrialização. O café, seu principal produto, impulsionou as principais transformações, atraindo milhares de trabalhadores, imigrantes e nacionais. Para a construção de uma importante capital, os projetos de urbanização buscavam mostrar, por meio de suas edificações, esses ideais de progresso e modernidade. As novas construções, avenidas e bairros que foram surgindo entre os fins do século XIX e o início do século XX foram pensadas nos moldes de outras grandes metrópoles estrangeiras. Foi nesse momento que foram criados novos bairros, como os Campos Elíseos, Higienópolis e Bela Vista. Quem conhece São Paulo sabe muito bem da formatação desses bairros. Ao mesmo tempo que realizava a urbanização desses bairros, a elite política paulista realizava obras para esconder os rios, canalizando-os e encobrindo-os juntamente com o esgoto, e aterrava também as áreas de várzea, alterando seus contornos. Aqui vai ter uma propaganda, né, do Jardim Europa, famoso hoje Jardim Europa em São Paulo também, para as pessoas comprarem lotes e construir lá suas residências. Hoje, grandes mansões estão localizadas neste bairro aqui em São Paulo.
Nesse mesmo contexto, surgiram os cortiços e passaram a bater à porta das casas e cortiços homens que estavam a serviço dos chamados desinfetórios. O argumento do governo era que essas vistorias iriam melhorar as condições higiênicas das habitações. Alguns se indignaram com a meticulosidade dessas visitas, por nem sempre serem pacíficos os processos de observação das casas. Ressalta-se que, antes daquele momento, não havia diálogo por parte do governo, muito menos educação sobre prevenção às doenças. Entendia-se que esse processo de higienização, ao promover transformações sociais e até mesmo raciais, transformaria a nação em um corpo sadio e na mentalidade de alguns cientistas do final do século XIX e do início do século XX, aptos ao progresso. Então, até hoje, né, pleno 2024, a gente vê uma diferença de tratamento que acontece em áreas nobres e em áreas mais pobres de todas as cidades do Brasil, e aqui um exemplo do que aconteceu em São Paulo. E é interessante isso porque mostra uma falta de informação também, né? Hoje nós sabemos da importância, né, por exemplo, com relação à vacina, e nesse período era fundamental e importante também, mas ela não tinha a sua explicação para a população de forma correta. Para a população, acaba caindo ali como um ar de imposição, né? Essa questão que a gente vai ver aqui já nos próximos slides. Só para você ter uma ideia, a expectativa média de vida era de 33 anos nesse período aqui. Então, baixíssima devido a essas doenças. Tinham pessoas que chegavam a dizer que o Brasil havia se tornado um grande hospital de tantos problemas que aconteciam aqui com relação à saúde. E a vacina seria fundamental para resolver isso, mas faltou a explicação correta para a população. Então, a vacina obrigatória. No início do século XX, o crescimento das cidades demandou melhorias na saúde pública, especialmente para as camadas mais marginalizadas. As condições de vida da maior parte da população, especialmente das camadas mais marginalizadas, eram insalubres. Nesse contexto, São Paulo e Rio de Janeiro enfrentavam desafios de saúde pública significativos. Políticas governamentais passaram a ser implementadas com a intenção de combater doenças e epidemias, fazendo com que as pessoas passassem a ter acesso a condições de vida mais saudáveis. O estabelecimento de uma estrutura de saneamento básico, incluindo a construção das redes de abastecimento de água, sistemas de tratamento de esgoto e a coleta e o tratamento do lixo, tornou-se uma preocupação das gestões públicas nessas cidades. Essas medidas não apenas controlaram a disseminação de doenças e epidemias, mas também melhoraram a qualidade de vida de parte significativa da população. Sob a influência do diretor-geral de Saúde Pública, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, o Congresso aprovou em 1904 a Lei da Vacina Obrigatória contra a Varíola, que levou à revolta da vacina, transformando o centro da cidade do Rio de Janeiro em uma praça de guerra. Então, gente, olha só, quando está aqui em 1904, as camadas mais pobres da população, que pensavam que com a libertação dos escravos, que pensavam que com a proclamação da República algo de novo aconteceria na vida deles de forma positiva, que eles teriam mais acesso, iriam ter menos dificuldades, foi passando o tempo e isso não aconteceu, e o novo sistema republicano acabou se mostrando ineficaz em tudo isso. Devido à forma com que o Estado passa a tratar essas pessoas, eles veem a questão da vacina como uma imposição do Estado republicano. Então, as pessoas descontentes com o governo acabam não aceitando a vacina em virtude disso, tá? Então, por isso que eu mencionei que a falta de informação, né, maciça ali para a população no período da importância da vacinação diante do quadro que acontecia no Brasil, acabou sendo negativa, né? Essa informação não chegou e a população se revoltou, tá certo?
Mas o calor não era a única contradição à nossa vocação europeia. O período da Belle Époque é repleto de incoerências, paradoxos. As camadas mais pobres da população tiveram suas tradicionais festas, fantasias, brincadeiras, determinados tipos de comércio e costumes reprimidos. Revoltaram-se contra a vacina obrigatória. Criaram artifícios de resistência e contestação aos novos tempos e costumes. Buscavam novos espaços e insistiram em circular mesmo onde tinham seu acesso vetado ou dificultado, como a principal avenida do centro da cidade. E aí essas questões de locomoção para a população e para a camada mais pobre, aí é uma questão de segregação que deve ser combatida sim a todo tempo, tá certo? A vacina obrigatória, autor desconhecido, tá certo? Então, vou deixar aqui no vídeo a letra dessa música por uns minutos, segundinhos, para que você possa ver esse texto, né, essa canção que foi produzida em 1904. Dá uma olhadinha aí. Depois você pode dar uma pesquisada, procurar no YouTube, tá bom? Essa canção aí para você ouvir. Aqui tem a revolta da vacina, e tem esse vídeo aqui também que mostra alguns aspectos que aconteceram dessa revolta. Você pode também buscar esse vídeo no YouTube. Tem também um outro vídeo que é muito, muito legal também, que é esse aqui, da Lilia Schwartz, tá? Explicando a revolta da vacina e que também é muito importante e interessante para você, tá certo? Analisamos as políticas de higienização na Primeira República no Brasil, destacando a revolta da vacina como um momento de resistência popular. Exploramos as transformações urbanas em São Paulo no final do século XIX, com a criação de novos bairros, o que foi impulsionado pelo crescimento econômico. Entendemos que a revolta da vacina foi uma expressão da insatisfação da população diante da vacinação obrigatória e das práticas autoritárias associadas aos projetos de modernização urbana da época. Então, essa revolta da vacina que aconteceu, volto a dizer, foi por falta de informação. E as pessoas não acreditavam mais no sistema republicano, que derrubou a monarquia, prometendo mundos e fundos para as camadas mais populares. Tá certo? Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.